Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio de Saúde em Debate. Eu sou o Dr. Vitor Sato, sou médico nefrologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E o tema da nossa live é sobre suplementos, heróis ou vilões. Para comentar um pouquinho, para a gente conversar essa noite, eu trago duas convidadas, a doutora Lívia Porto, que é endocrinologista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e a nutricionista Camila Carvalho, também do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Vou fazer uma breve introdução aqui. Atualmente, essa discussão sobre o uso de suplementos está muito na mídia e cada vez mais sendo usado amplamente por toda a população. Então, o motivo da gente trazer um pouquinho esse tema é para abordar as indicações, o uso correto dos suplementos, que na verdade não deixa de ser um medicamento também. Então, para começar, boa noite, Lívia. A primeira pergunta, suplementos deixa uma pessoa mais saudável? Ajuda na imunidade dela? Traz algum benefício para as pessoas saudáveis? Boa noite a todos. É muito legal ser chamado para essa live, porque é um assunto muito instigante que gera um montão de debate entre nós médicos. Em relação a saudável, né? Se eu tomar bastante suplemento, eu fico mais saudável que o outro? A princípio, não. Na verdade, a suplementação de vitaminas ou qualquer outra suplementação que se faça, de proteínas, qualquer suplementação, ela é bem indicada quando o paciente tem necessidade daquilo e, na maioria das vezes, quando eu posso mensurar a deficiência daquela vitamina. E, obviamente, quando eu tenho a suplementação de vitaminas que estão faltando e que a gente tenha eficácia e segurança para poder introduzir essas vitaminas. Obviamente que a gente vai ter populações especiais que dependem dessa suplementação, como a gente, por exemplo, no Centro de Obesidade e Diabetes, eu e a Camila temos muito contato com pacientes pós-cirurgia bariátrica, por exemplo, que precisam de fazer essa suplementação, e isso sim vai torná-los mais saudáveis, o engajamento, a adesão e uso crônico daquilo lá. Então, é muito interessante trazer essa questão do saudável, Vitor, porque uma das coisas que se perguntam muito para a gente é, mas é natural, né? Mal não vai fazer. Então, esse questionamento de o mal não vai fazer e aquilo poder atribuir algum benefício que não está estudado, que não tem segurança, que não tem eficácia, termina fazendo com que nós, profissionais da saúde, não indiquemos aquilo. A pessoa pode até comprar na farmácia, mas a gente não indica, porque a gente não tem aquele combo, né, eficácia e segurança. O que você acha, Camila? Eu acho que é justamente isso. Boa noite. Justamente isso, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado em relação a imaginar que é algo natural e por isso que não vai ter a sua complicação. E muitos desses suplementos, seja uma vitamina, mineral, enfim, ou até fitoterápicos ou suplementos proteicos, qualquer coisa que a gente suplementa, a gente imagina que está em deficiência, né? E que a gente consiga mensurar aquilo. Então, por imaginar que é saudável, a gente esquece que o corpo vai metabolizar de alguma certa forma, né? Ou vai excretar, ou realmente vai começar a absorver, ou a metabolização pode ser hepática. Então, a gente já vê em alguns estudos que muitos suplementos a gente pode ter uma hepatotoxicidade, então uma toxicidade no fígado, porque é ali que metaboliza. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. E é uma questão muito grande, porque a gente tem uma oferta muito grande, né? Tanto aqui no Brasil, onde a gente vê nas farmácias, tanto o pessoal que compra fora, onde você vai no mercado, você vê um mundo desses suplementos, e querendo ou não, isso traz uma flexibilidade, uma liberdade para o paciente fazer essa escolha, né? Muito pelo que é dito, né, por aí, e isso, querendo ou não, pode trazer um prejuízo, sim, a essa população, ainda mais falando de uma população saudável, que traz uma alimentação saudável e que não existe a necessidade de suplementar, visto que tem todo o aporte necessário da alimentação, obviamente, dentro de uma alimentação saudável. Legal, Camila. Na verdade, assim, puxando um pouquinho o gancho do que você falou, né, eu acho que a indicação de você suplementar é muito individual, né? Tem que ter, primeiro, passar direitinho com o médico, fazer as avaliações necessárias, observar se o paciente tem algum grau de desnutrição ou não, avaliar a necessidade ou não da realização de algum exame,
para dosar as vitaminas, ou seja, o exame que for necessário, para daí, então, você utilizar o suplemento, né? Eu costumo falar para os meus pacientes assim, o suplemento não deixa de ser um medicamento, né? Então, ele tem uma indicação específica para um paciente adequado naquela situação. E Camila, você acha que suplemento pode engordar? Bom, depende de qual suplemento a gente está falando, principalmente um suplemento que não é atribuído a um macronutriente, que não envolve uma proteína, que não envolve um carboidrato, que não envolve uma gordura, a gente vê uma isenção de caloria, consequentemente, a gente não pode ajudar um ganho de peso. Lembrando que nada isoladamente traz um ganho de peso, né? Nenhuma fruta, nenhuma pizza, nada isoladamente é o ganho de peso, porque é uma conta que a gente faz num aporte calórico e com isso a gente vai ter um ganho de peso ou não. Mas a maioria dos suplementos que a gente está lidando com minerais, vitaminas, não podem trazer esse aspecto de ganhar peso isoladamente, né? Então, a gente tem que avaliar todas as outras questões. Pode ser que sim, uma vitamina tem um veículo através de uma gordura que para que tenha uma absorção melhor, pode, mas é ilusório a gente imaginar que uma quantidade mínima, né, dessa gordura como veículo vai trazer um ganho de peso. Então, não, a maioria desses suplementos não, a não ser que a gente fale de um suplemento proteico, enfim, essas mais relacionadas ao mundo do esporte, que sim, tem caloria, e que dependendo de como for meu aporte calórico do dia alimentar, e se eu incluir alguma coisa, pode ser que eu tenha um ganho de peso por isso. Ah, legal. E, Lívia, você tem se recorda de alguma situação específica que é necessário a suplementação ou a indicação de algum suplemento? Vitor, então como a gente havia falado anteriormente, tem até uma pergunta da Estela Gomes aí, falando que ela é paciente pós-cirurgia bariátrica, né? Se o suplemento é bom para ela. Ela é uma das indicações, então existe sim indicações da gente fazer suplementação e a paciente que tem algum grau de desabsorção, ou mesmo aquelas pacientes que têm uma cirurgia que é só a gastré vertical, por exemplo, que não tem desabsorção intestinal, mas ela vai ter uma alteração de toda a composição dos ácidos do estômago e vão modificar aquela absorção, eles têm sim a indicação de fazer suplementação vitamínica. Em alguns pacientes, por exemplo, em que você observa, por exemplo, em idosos que tenham alguma fragilidade, sarcopenia, e mesmo pacientes pós algumas doenças, em que tem uma perda muito grande da massa muscular, daí existe a indicação, sim, de uma suplementação, por exemplo, do macronutriente, que é aquilo que a Camila falou. Quando eu suplemento o macronutriente, obviamente eu vou estar fornecendo um maior aporte calórico para aquele paciente. No momento que eu vou estar suplementando só um multivitamínico para aquele paciente, porque ele não consegue absorver aquilo lá, como, por exemplo, uma doença desabsortiva ou nos pacientes pós-cirurgia bariátrica, aquilo lá não vai ter impacto no meu ganho de peso. Mas sim, na prática clínica, na endocrinologia, a gente tem muito esses pacientes pós-cirurgia bariátrica, que o que se sabe é que a gente tem que fazer a suplementação para o resto da vida. Então, não tem assim, até 2 anos, até 1 ano, não. A princípio, o paciente operou, é lógico que a gente vai acompanhando, vai tentando personalizar aquilo lá, mas o paciente tem necessidade de uma suplementação de multivitaminas, que obviamente não é qualquer multivitamínico do mercado. Então, aquilo que a Camila falou é uma coisa super interessante, que a pessoa vai na farmácia, até coça o dedo assim que vai comprar coisinhas, né, vitaminas. Isso era muito comum quando todo mundo viajava para os Estados Unidos, porque o aporte e a opção deles muito maior, e eles têm lá uma coisa que a gente ainda não tem, que é a questão da propaganda. Então, a propaganda de rejuvenescimento, a propaganda de cabelo que vai deixar de cair. Então, uma venda de algo, no caso que a gente chama, né, de uma eficácia que não tem estudo, e sem estudo suficiente para mostrar segurança. Então, acho que eficácia e segurança, que é algo que eu já falei anteriormente e agora até com a vacinação do Covid, a população toda já está um pouco mais habituada, né? Eu não posso indicar uma coisa que não tenha eficácia, porque aí não vai adiantar. Então, tem que ter estudo para mostrar eficácia. Não foi assim na vacina? Da mesma maneira, eu quero segurança. Se aquela vacina aumentar para mim o risco, na suplementação ou na qualquer prescrição do profissional da saúde é muito parecido. A gente precisa eficácia e segurança. Então, quando eu tenho um paciente, sim, com alguma indicação como essas que a gente comentou, o paciente sarcopênico, o paciente pós-bariátrica, a gente tem indicação de fazer suplementações. É muito comum, né, por exemplo, nas crianças, né,
suplementação de ferro, vitamina D, né, porque são as idades que têm uma maior necessidade dessas vitaminas, né, e ela acaba ingerindo um pouquinho menos. Então, o balanço entre o que ela ingere e o que ela necessita para aquela fase de crescimento é menor, então aí também vale a pena suplementar, né, uma outra situação que tem uma indicação bem precisa aí para ser usado, né. Mas uma coisa interessante, Vitor, desculpa te cortar, é justamente o que a Camila falou. A gente precisa nutrir todo mundo. A gente não tinha, acho que é da sua época também, né? Um danoninho vale mais do que um bifinho, porque tinha suplementação de ferro naquilo lá. Então, tentar estimular, na verdade, a alimentação natural e não só suplementações, né? Uma fórmula que tem ferro e que tem cálcio, é melhor eu tomar, talvez, né? Comer a carne ou comer outros leguminosas que possuam ferro, né? E a gente pode pensar em também populações que têm uma dificuldade no aporte alimentar mesmo, né? Então, por exemplo, uma pessoa, uma mulher, numa fase de uma menopausa, uma dificuldade de ingestão de cálcio e que, enfim, uma intolerância, qualquer coisa que na alimentação ela tem uma dificuldade, a gente pode pensar, então, por exemplo, em atribuir uma suplementação, porque na alimentação não está sendo suficiente, pensando nas recomendações dessa faixa etária, dessa população. Então, também tem coisas que a gente pode pensar pela deficiência mesmo alimentar. Eu acho que a suplementação entra nisso. Pensando se eu não consigo na alimentação, eu posso pensar em uma forma mais prática. A suplementação a gente pode imaginar que ela também ajuda na praticidade, né? Em outras questões, por exemplo, novamente a proteína macronutriente, que pode ser uma forma prática, mas também situações que tem intolerâncias, enfim, realmente não gosta daquele alimento e é uma forma de um cálcio muito importante para ela, então uma suplementação de cálcio é bem interessante. E complementando a pergunta da Estela, ela perguntou: posso substituir pela alimentação? Mesmo comendo bem, será que eu preciso de um suplemento? Então foi a questão do que a Livinha falou, da desabsorção, mas mesmo se ela come muito bem, a gente tem que lembrar que as quantidades de um pós-bariátrico são muito pequenas. Então, tanto pela questão do estômago, da desabsorção, mas também pela quantidade, né? É muito pequeno, então eu não consigo um aporte vitamínico e mineral suficiente, mesmo que não tivesse nada atrapalhando a absorção desses micronutrientes. Então, realmente, o pós-bariátrico é para sempre. E suplementações boas, a gente não pode esquecer. Tem mais uma pergunta de uma internauta, a Márcia Nunes. Aí eu acho que todo mundo pode comentar um pouquinho aí sobre reposição de colágeno, tá? Qual a opinião de vocês? Quem começa? Eu? Pode ser. Muito bem. O colágeno, a gente não pode esquecer que ele é um aminoácido presente ali, a gente consegue na alimentação via um consumo de proteína, né? Então, muitas vezes a gente vai atrás do colágeno e a gente não tem um aporte proteico muito eficaz. A gente tem que lembrar que quando eu consumo o colágeno, eu não vou, na hora de consumir, definir se ele vai para minha pele ou se ele vai para a minha articulação. A gente hoje tem tipos diferentes de colágeno, mas muitas vezes, quando a gente tem ali uma pessoa, né, muito saudável, que está preocupada muito com questão de pele, enfim, que está mais relacionada ao colágeno, o consumo proteico já supre muito bem isso, e a gente não precisa gastar um dinheiro nessa parte do colágeno, que é caro, a gente não pode esquecer, o colágeno é caro, e se eu posso via alimentar, né? E também, se for para suplementar via indicação médica, a gente vê muito dermatologista usando essa suplementação, a gente tem tipos de colágenos, né? Diferentes modalidades de absorção. Então, hidrolisado, a gente tem uma potencial de absorção melhor. Então, não é qualquer colágeno, não é saindo por aí pegando. E vamos avaliar primeiro a alimentação. De repente, eu consigo, via alimentar, um consumo proteico adequado para pensar tanto na questão de pele, articular, enfim, tudo que a gente pode pensar a respeito do colágeno. O que você acha, Livinha? É isso, né, Camila? E eu acho que a grande questão é que se é algo que a gente consegue encontrar e que talvez a gente já tenha insuficiência no organismo, a gente saturar aquilo lá que vai entrar, não vai melhorar a pele, não vou conseguir ter isso, né? Apesar da gente querer muito combater o envelhecimento a gente envelhece a cada dia, ele vai vir. Então, por mais que eu sature essa quantidade de colágeno ingerida,
vai ter coisas que eu não vou conseguir daquele colágeno, né? Eu sei que a equipe de ortopedia indica bastante também para condromalácia, para a questão de algumas osteoartroses, né, Vitor? Eu não sei se você também tem alguma indicação na nefrologia. A gente, costumeiramente, na endocrinologia, termina não fazendo indicação do colágeno, mas é isso, né, que a Camila acabou de expor. Se a gente consegue em outras vias, se eu tenho ele circulando no corpo, na verdade, às vezes a pele que está mais envelhecida é pela idade, não é porque o colágeno que está faltando. Não, eu concordo com vocês também, né? Acho que especificamente para condromalácia tem algum benefício, tá? Mas é uma suplementação específica. É diferente daqueles sachês que usa geralmente para pele, né? Unha, né? Cabelo, né? Se usa muito. E lembrar que sempre, acho que foi a Camila que comentou até, né? A absorção, a formação do colágeno vindo do que você ingere do alimento, ele é muito mais aproveitado do que quando você suplementa. Então, muito do que você vai estar ingerindo naqueles sachês, por exemplo, você vai não estar absorvendo, não vai estar gerando nada. Então, a indicação é difícil a gente ter exatamente para isso, para pele, para unha, né? Para condromalácia, realmente ajuda, principalmente para aliviar um pouco a dor, tá? Mas como reposição, eu também acho que o ideal seria suplementar com alimentação mesmo, né? E não Acho é que qualquer talvez... colágeno, né? Tem um tipo específico, então a indicação do profissional, eu acho que é o que vale sempre, né? Não isoladamente lá comprar pensando na pele, ou enfim, outras questões. Tem mais uma pergunta aqui de uma internauta, a Rosane. Os suplementos podem alterar meus exames de sangue? Quer responder, Lívia? Acho que é para você. Vou responder. E é bem amplo, né, Vitor? Porque a gente acabou de falar aqui, né? Que a gente tem que a Camila até expôs, diferenciou bacana. A gente tem suplementação de macronutrientes, suplementação proteica, né? Às vezes a gente tem a suplementação de vitaminas, de minerais, mas sim, os suplementos podem alterar os nossos exames de sangue. Então, por exemplo, a gente agora, principalmente agora na época da epidemia, teve um costume de suplementação da vitamina D muito grande. Então, a maioria das pessoas tomando vitamina D, numa expectativa de que talvez a suplementação suprafisiológica da vitamina D pudesse ter algum fator protetor para a evolução para doenças do Covid mais grave ou mesmo para poder pegar a doença, né? E o que a gente viu foi justamente isso, essas suplementações suprafisiológicas, alterações graves dos exames de sangue, com alterações de cálcio, com alterações de PTH, que é o hormônio que conduz toda essa parte de perfil do cálcio. Então, sim, a gente consegue mensurar muitas delas. Inclusive, uma das coisas que a gente estava até nós três conversando antes mesmo da live, é que quando a gente não pode mensurar, a gente tem que saber o quanto seria necessário da ingesta, como, por exemplo, no cálcio, não adianta a gente mensurar, que a Camila expôs do paciente perimenopausa, mas a gente tem a expectativa do quanto ele deveria ter de absorção e consumo. Quando a gente não consegue na alimentação, aí a gente abre mão do suplemento. Mas na maioria das vezes é quando a gente tem deficiência, quando aquilo é mensurável nos exames, a gente vai lá e realmente suplementa. Daí eu consigo ver realmente a mudança nos exames com a melhora daquela suplementação. Quando eu faço uma suplementação às cegas, porque eu fui lá e comprei na farmácia, achei interessante, a hipervitaminose, ela pode também dar problemas, como, por exemplo, a gente viu aí bastante intoxicações por vitamina D ao longo aí da pandemia por o estímulo do consumo de suplementação de vitamina D com esse possível efeito protetor. Assim, na minha área especificamente, né, da nefrologia, né, a gente viu muito paciente com intoxicação por vitamina D, né, porque eles acabam fazendo uma hipercalcemia, um aumento muito grande do cálcio no sangue, e isso é uma das causas de insuficiência renal. Então, a gente viu muito paciente com insuficiência renal aguda, né, tomando aquelas doses pulso de vitamina D, né, doses muito altas, semanais ou diárias de vitamina D, muito acima do que é recomendado por qualquer sociedade médica, e aí isso causou uma intoxicação, né? O paciente começa a reter cálcio e o cálcio é depositado no rim e acaba fazendo uma insuficiência renal, né? Nós tivemos alguns pacientes que precisaram até entrar em diálise por conta disso. É uma situação reversível, mas às vezes demora com algumas consequências sérias, né? Então, realmente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque não é tão inocente assim, né? As vitaminas podem também gerar doenças, né?
não é totalmente não, não, pode tomar que não tem nenhum risco. Existe algum risco, né? Então, acho que tem que ponderar bem o uso e usar adequadamente mesmo, tá? Vocês querem falar um pouquinho de coenzima Q10, Camila? Acho que vamos Vamos falar um lá. pouquinho, deve ter, está muito no auge agora, todo mundo tem usado, acho que vale a pena a gente comentar algumas coisas. É muito vendido como antioxidante, um anti-envelhecimento, e a gente está falando de uma enzima, né? E voltamos na questão de quão mensurável a gente consegue, né, fazer essa mensuração de uma enzima no corpo, que faz parte de diversos processos metabólicos. Então, entra na questão de até que ponto que a gente consegue ver se isso vai ser tóxico ou não, qual que é a absorção. Então, na verdade, em relação à coenzima Q10, né, que é muito perguntado, a gente não tem indicação, né? Não tem nenhuma indicação, nenhum estudo que realmente comprove essa eficácia. Então, acaba sendo uma coisa que a gente não indica, pelo menos no nosso público, né, que é obesidade, diabetes, e mesmo em situações, né, eutróficas, saudáveis, a gente não vê uma relação com a coenzima Q10, como que a gente consegue mensurar também o resultado dela, né? Tanto no corpo e tanto o resultado dela. Como é que eu sei que é ela que está prevenindo o meu envelhecimento? Então, todas as relações que são vendidas da coenzima Q10, a gente tem que ficar um pouquinho, né, com o pé atrás, porque a gente não sabe até que ponto que isso vai trazer um malefício ou não, por não termos indicações, as nossas diretrizes não estão associadas com ela. Você acha, Lídia? A gente sabia que vocês iam perguntar. Tanto sabemos que antes de começar a live a gente conversou sobre isso, e ontem até fui dar uma pesquisada o que a gente tinha de evidência científica, o que a gente tinha de fato, antes para poder falar, né? Já que, como a Camila falou, não é algo da prática, então a gente não tem as indicações claras, mas o que a gente tem já de estudo? Porque todo mundo pega e fala a respeito dessa questão de antioxidante, de rejuvenescimento, de melhora de sensação de bem-estar, e aí o que né, eu encontrei? Que é, de fato, uma coenzima que é encontrada em algum monte de alimentos que a gente já consome no dia a dia, que é comum, carne vermelha, espinafre, brócolis, que é algo de consumo habitual da gente. E o que a gente tem de estudos, por exemplo, que a gente mostra alguma questão ou infere que talvez seja uma substância que tenha um poder antioxidante, são estudos feitos em ratos. Então, por exemplo, mais uma vez eu falo sobre a questão dos benefícios aí das discussões que tiveram de evidência científica na pandemia. Vocês ouviram muito sobre medicamentos, se pode ou não pode fazer, se in vitro ela dá algum efeito, mas eu não tenho estudo randomizado. Enfim, os estudos em rato, estudos in vitro, são aquela base da nossa pirâmide. Então, são aqueles estudos que não vão fazer com que, não vão permitir que a gente tenha resultados suficientes para fornecer para a gente evidências de que exista segurança e eficácia para a gente poder introduzir ou para a gente poder prescrever. Então, mais uma vez, né, é uma coenzima que é relatado esse poder antioxidante e que potencialmente, por ser antioxidante, melhoraria essa questão de envelhecimento, algo anti-aging, né, que está na moda falar, mas a gente não tem, mais uma vez, evidência científica que embase a nossa prescrição. Então, o que vocês estão perguntando aí, o que a gente pode falar sobre a coenzima Q10 e quando é indicado, é isso que a gente pode falar, não temos estudos e ela não é indicada, portanto, pelo menos não por nós profissionais da saúde. Eu acho que vale a gente pensar o que além da coenzima Q10, ou além de qualquer suplemento que a gente vai tentar achar na farmácia, o que eu estou fazendo no meu estilo de vida pensando no meu anti-aging, né? A gente tem que pensar, atividade, eu fumo, né? Obviamente, a gente vive no ambiente todo bem aging, para a gente realmente vários fatores oxidantes. Mas como é que está a minha atividade física? Como é que está a minha alimentação? Como é que está o meu tabagismo? Eu fumo, eu bebo? Fatores que estão muito mais relacionados e com evidência, que a gente tem certeza que isso realmente vai ter um efeito, tanto no envelhecimento, tanto em outras comorbidades e doenças que podem ser atribuídas a esse tipo de estilo de vida, ao invés de ir, né, na farmácia buscar algo específico para aquilo, se eu tenho outros comportamentos que estão relacionados com essas questões que a gente busca numa cápsula. Eu acho que o que você falou é muito importante, viu, Camila? Porque às vezes a gente pula uma etapa, né? A gente deixa
de fazer o que a gente sabe que funciona, né? Por exemplo, parar de fumar, que a gente sabe que envelhece muito, não só a pele, mas os órgãos internos também, tá? E tenta colocar a solução numa coenzima Q10, por exemplo, né? Então, é mais fácil, né, tomar uma cápsula. Mas a gente sabe que não tem evidência, pelo menos científica ainda, sobre esse assunto, né? E aí nós vamos cair naquele mesmo problema, né? E mesmo que tiver alguma evidência, qual dose nós vamos usar, de quanto em quanto tempo, isso vai ser para o resto da vida, vai ser momentâneo. Então, é bem complicado, né? Eu concordo com vocês. Eu acho que no momento eu também não vejo muita indicação, tá? Eu acho que precisaria ter um pouquinho mais de estudo populacional, né, para ver qual seria a melhor aplicação dessa medicação, né? Tem mais uma pergunta aqui da internauta Leila, perguntando a opinião sobre ácido hialurônico via oral, tá? Vocês querem comentar alguma coisa, Camila? Acho que a Livinha pode ter um pouquinho mais relação com isso. Eu, sinceramente, na parte da nutrição, acabo não tendo muita utilização sobre isso. Acho que isso muito está mais na parte da dermatologia. Dermatologia, Isso. E imagino eu que pode... A gente sabe que o ácido hialurônico já tem algumas comprovações, mas eu não sei especificidade em relação à parte oral. Você sabe, Livinha? Eu acho que a minha impressão é a mesma que a Camila, né? Então, a gente sabe, né, que faz procedimento estético, creme, injeção de ácido hialurônico, se usa também para osteoartrose de joelho, né? Ácido hialurônico com eficácia, mas a respeito dele via oral, realmente eu não saberia informar se tem benefício, se isso é utilizado. Pelo menos na minha prática clínica, na endocrinologia, a gente atualmente não faz. Imagino eu que se há indicação de um dermatologista... Mas eu também desconheço essa apresentação oral, tá? A gente vê usar muito na fórmula injetável ou como cremes, né? Como formulações de creme. Agora, oral também nunca tinha ouvido falar, não, tá? Até depois eu dou uma olhadinha e posso responder para a Leila aí se tem alguma coisa a mais, tá? Tem uma outra coisa que eu acho importante aqui, né? Essa é uma pergunta que a gente até conversou um pouquinho antes. Se os suplementos podem substituir as refeições. Aí eu queria ouvir um pouquinho de cada, e acho que a Lívia pode começar, e depois a gente fala com a Camila também, que acho que isso é importante a gente comentar aqui na live. Bom, Vitor, a princípio, o ideal não seria a substituição da refeição por suplementos, por shakes, etc. Então, a gente habitualmente não recomenda. Obviamente, quando a gente tem aquele paciente idoso em que a gente não consegue um aporte de proteína, de carboidrato adequado e precisa melhorar aquela parte de composição corporal do paciente, aí eu acredito que sim, que esses suplementos na hora de um lanche, na hora de um lanche da manhã ou auxiliando no café da manhã, eles sejam interessantes, mas porque a gente tem uma necessidade, uma dificuldade de aporte. Então, às vezes, você vê que o paciente, eu preciso de tanto de proteína, mas o paciente não vai conseguir na alimentação esse aporte proteico que eu preciso para que ele forme, ou melhore sarcopenia, forme massa magra. Daí que vem, sim, para nos ajudar, esses suplementos nutricionais, esses substitutos. Quando a gente pensa em emagrecimento, que a gente tem, sim, uma larga indústria que faz suplementos para substituição alimentar no intuito de perda de peso, tem uns até que se dizem derivados de ervas, mais fitoterápicos. A gente tem, inclusive, alguns que têm estudos mostrando a hepatotoxicidade que a Camila falou no começo. Então, a gente tem a indicação, quando é um paciente que não consegue ter aquele aporte pelo meio comum, pela alimentação, daí a gente faz essa suplementação, substituindo a refeição, porque realmente ele não consegue, como, por exemplo, os idosos. Mas já num paciente que deseja emagrecer, a substituição do alimento, isso não é interessante, primeiro, porque não é seguro, e não é interessante, segundo, porque quando a gente tem um trabalho para perda de peso, a gente faz um programa para poder ter uma mudança de estilo de vida e para o paciente ter o engajamento, eu sei que aquela substituição não vai durar. Então, eu já começo sabendo que eu vou perder. Então, não é o objetivo nosso fazer essas suplementações quando a gente está num acompanhamento de perda de peso. Não sei se era essa a dúvida. O que você tem, Camila, para poder
Falou tudo que eu iria falar. É justamente isso. Primeiro, no ponto do emagrecimento, eu acho que quando a gente pensa em qualquer mudança para o emagrecimento em si, até quando que eu consigo fazer, é uma pergunta que a gente precisa sempre fazer no consultório, né? Até quando que essa mudança vai ser permanente, né? Imagino, eu sempre falo que se dietas restritivas ou substituições, coisas muito fora do meu hábito funcionassem, a gente não ia ter obesidade, né? Porque todo mundo, toda pessoa com obesidade já fez uma dieta na vida, enfim, se funcionasse realmente algo tão restritivo, algo tão difícil de permanecer por muito tempo, a gente não precisaria também ir no nutricionista. Então, a mudança de estilo de vida, eu tenho que pensar até quanto tempo eu consigo fazer. E um shake, eu sempre falo, a gente vai deixar de comer pro resto da vida para ficar tomando, né? Seja na forma industrial, ou seja, enfim, qualquer outra coisa que a gente substitua ali uma alimentação. Mas essa parte industrializada, que se diz muito fibroso, enfim, dura muito tempo na embalagem, então a gente tem que ficar desconfiado do quanto de conservantes que a gente tem naquilo, além de outras questões que está colocado lá para trazer uma saciedade, porque realmente traz uma saciedade muito grande, não é só via fibra, né? Porque é vendido como se fosse só via fibra, mas a gente vê essa hepatotoxicidade importante, muitas vezes até em pessoas eutróficas, magros, que a gente não observa muito, mas steatose hepática, né, Lívia? A gente acaba vendo bastante em pessoas eutróficas que fazem uso recorrente desses substitutos de refeição. Então, com certeza não substitui. E aí entra os pontos de pessoas que realmente precisam suplementar. Então, a parte idosa, na sarcopenia, em qualquer situação que não exista o aporte alimentar, ou em situações pós-internações, pós-cirúrgicas, que a gente realmente não consegue fazer com que o paciente consuma, e aí a gente tem suplementações específicas para este público. Ou no renal crônico, que a gente realmente no final, né, no estágio final, a gente não tem lá muito aptidão ao alimento, e específicos para essa população, com uma proteína mais baixa, enfim, coisas que a gente tem a uma situação específica. Mas uma pessoa que apenas busca a perda de peso, né, com certeza não tem como a gente fazer essa troca. Outras coisas que são muito usadas são aquelas barrinhas, né? Barrinha de cereal, barrinha de proteína, né? Então, tem que tomar cuidado. Isso não substitui uma alimentação e nem um lanche intermediário, vamos dizer assim, tá? O ideal seria ter mesmo um alimento, né? E aí, de acordo com a dieta de cada um, com o objetivo de cada um, ou ganho de massa magra, ou redução de peso, né? De acordo com o que cada um está buscando, né? Mas eu acho que talvez evitar, né, a substituição por completa pelo suplemento em troca do alimento, né? Seja ele fresco ou um alimento processado, mas do alimento, né? Acho que talvez a ideia seja essa, né? Totalmente. O pacotinho versus o alimento, ele nunca vai ganhar, independente de qual seja o pacotinho, qual marca. O que a gente abre, o que dura muito tempo numa prateleira, não existe comparação com a alimentação. E aí vale para tudo, né? A absorção dos nutrientes é muito maior, né? Então, o que você vai absorver de vitaminas, de sais e tudo mais, do alimento é muito maior, né, do que qualquer outro suplemento. Então, a quantidade pode ser até menor, né? Só que a absorção é maior. Então, ela acaba se equiparando aí e você não precisa ficar... Primeiro que é mais barato, você não precisa ficar gastando tanto, né? E segundo que é mais saudável, né? Então, acho que tem que ponderar tudo isso. E tem também uma questão em relação a esses suplementos que envolvem um macronutriente, que é a praticidade. E que às vezes existe essa necessidade em atletas, enfim, em pessoas que necessitam dessa praticidade que o suplemento pode trazer. E mesmo assim, a gente, neste mundo dos suplementos, tem qualidades e qualidades, né? Que a gente consegue diferenciar via uma indicação de um profissional, nunca indo isoladamente sozinho buscar esse tipo de auxílio. Acho que tem um internauta aqui, o Wagner, perguntou mais ou menos isso. Ele está falando para quem tem dificuldade de comer a quantidade mínima recomendada, se o uso do suplemento pode ser a solução ou se teria algum outro jeito de complementar a alimentação. Acho que nessa situação, sim, né? Acho que talvez a indicação é essa, né? É isso mesmo. Nessa situação que ele não consegue, sei lá, por qualquer questão, por tempo, por trabalho, enfim, qualquer coisa que esteja difícil de organizar uma rotina, um suplemento pode ser super fácil de colocar na bolsa e, obviamente, entrando na questão da qualidade do suplemento que vai ser escolhido.
Eu acho que o que vale ponderar só é para tentar usar isso por um tempo limitado, né? E não tentar deixar esse uso rotineiro aí por um tempo muito prolongado. Eu sempre falo que, claro, depende das suas especificidades, inclusive do atleta, mas até o atleta consegue fazer tudo alimentar se ele tiver disponibilidade para isso. Então, se até este público que tem necessidades muito maiores de uma população que não faz uma atividade física, né, muito prolongada, enfim, essa população que não faz necessariamente não precisa. Aí é uma questão de adaptação e que pode ser um auxílio por um curto período de tempo. Lívia, e você acha que os suplementos podem ajudar a ganhar massa muscular, massa magra? Então, Vitor, é uma dúvida que todo mundo, né, quer saber, porque todo mundo é em busca da formação de massa muscular e a gente indica normalmente para os pacientes. E eu acho até que teve um internauta, a Estela Gomes, que pergunta se existe um suplemento que seja eficiente, sem risco, né? Então, que caiba nessa da eficácia e da segurança. A gente tem, sim, suplementos whey protein, por exemplo, a suplementação com whey protein e o uso da creatina, eles são suplementos que têm estudos que mostram realmente o aumento da massa e o outro aumento da força para poder auxiliar, complementar um paciente que tenha, por exemplo, alguma dificuldade ou de aporte ou que é um paciente que já tenha uma doença, né? Já esteja sarcopênico ou na recuperação de uma internação prolongada, ou mesmo, como a gente comentou aí, em síndromes pós-Covid, por exemplo. Então, existe um lugar, sim, para o suplemento. Mas eu acho que isso que a Camila falou antes é super interessante. Se o paciente conseguir ter o aporte na dieta, por que a gente não tentar, né? Obviamente que o paciente debilitado, o paciente que está lá após uma internação, esse aporte vai ter dificuldade. Então, aí, a suplementação abre de uma maneira muito interessante. Como pensando em suplementação de macronutriente, né? A gente tem o whey e a creatina aí com estudos científicos falando que sim, eu tenho no whey o aumento de massa e na creatina a melhora de força. Então, muitas vezes, em idoso, a gente termina drenando, aí, direcionando para o uso da creatina para poder auxiliar na força, porque às vezes neles a questão é mais força do que massa. E lembrando que dentro de uma população que não seja idosa, a atividade física precisa existir, né? A gente não pode simplesmente vou comprar uma creatina e um whey, vou ganhar. A gente precisa ter um machucado na fibra muscular para que isso aconteça, né? Então, querendo ou não, sozinho, assim como muitas coisas desses suplementos, não vai acontecer isoladamente. No idoso, a gente já vê um outro aspecto por uma deficiência mesmo do aporte. Coisa que no paciente que não é idoso, né, a gente precisa de um aspecto de uma atividade física e todo o outro parâmetro da alimentação, né? Não adianta ir na creatina, no suplemento, se minha alimentação está toda baseada em fast food, fritura, enfim, coisas que não vai ajudar nesse sentido também. E Camila, assim, eu acho que você falou é fantástico. A gente pega muito paciente na prática clínica, fazendo uso de suplemento, usando essas barrinhas de suplementação de proteína, comprando iogurte com suplementação de proteína. Então, assim, uma quantidade grande do aporte, mas não fazendo exercício físico. E até no idoso mesmo. O idoso ele vai conseguir fortalecer ou formar massa se eu fizer uma fisioterapia, se eu fizer algum exercício resistido, que eu possa ter resposta. Simplesmente, se ele ficar deitadinho na cama e a gente repuser a proteína, a gente possivelmente não vai conseguir esse input. E quando a gente fala que tem eficácia, é óbvio que a eficácia, e a gente vê muito isso da creatina, da leucina, do whey, quando existe uma atividade física resistida, né? Que é o puxar, enfim, pegar um peso, por exemplo. Só, assim, tem uma outra pergunta nossa aqui, que se os suplementos têm risco, né? E aí mesmo esses suplementos, né, o whey, a creatina, que a gente sabe que tem benefício, realmente tem muitos estudos mostrando benefício, né? Também tem que ser usado com cuidado, né? Porque mesmo o excesso de whey protein, que no final nada mais é do que proteína, tá? Eles podem ter risco. A creatina também, dependendo da dose que é usada, se você não está gastando esse suplemento, ele pode ser tóxico, né? Eu vejo muito isso na minha área. Então, se você suplementa whey protein, por exemplo, num paciente idoso, que ele não está precisando daquela quantidade proteica, você pode piorar a função renal, né?
A creatina também, dependendo da dose, claro que essas doses que são recomendadas são doses relativamente baixas, não tem risco nenhum e realmente tem benefício. Isso tem vários estudos em atletas, por exemplo, de alto rendimento, que realmente melhora a força. Tá? Agora, não dá para usar 3, 4, 5 vezes a dose recomendada, porque você acha que vai ficar mais forte, porque isso pode ter um risco, né? Então, tem que pesar esses dois lados, né? Tem uma outra pergunta no internauta aqui que eu achei interessante, do André Martins. Se tem algum suplemento ou alimento para memória e foco. O que vocês acham? Eu quero esperar a resposta da Camila, Vitória, mas o que eu acho é que as pessoas têm uma expectativa muito grande de alguma coisa que vai dar um milagre para aquilo. Inclusive, para a equipe de nutricionista aqui, elas vivem sendo recheadas de perguntas assim: o brócolis melhora o meu cabelo? O brócolis melhora? O espinafre? A gente não consegue individualizar dessa maneira se, por exemplo, chupar uma laranja vai melhorar o meu risco. A gente não consegue essa individualização. Na maioria das vezes, e a Camila vai, né, complementar isso, é uma alimentação balanceada que eu tenha diversos tipos de fruta, diversos tipos de legume, bastante fibra, macronutriente de uma maneira adequada. Então, esse balanço é quem vai terminar auxiliando a gente a auxiliar na memória e no foco. E, obviamente, que não basta só o alimento, né? Tem a questão do estilo de vida. Se enquanto na musculatura a gente fala consuma proteína e faça exercício resistido, para melhorar memória e foco, eu preciso também ter esse estímulo, eu preciso fazer musculação, né? Eu preciso fazer palavra cruzada, eu preciso fazer sudoku, eu tenho que ter o estímulo também da mesma maneira. Então, é tudo uma coisa muito global, não é específico. Muito pouco, provavelmente, alguém vai conseguir responder para ela, ó, come uma castanha do Pará todo dia à noite e isso vai ajudar na parte neurológica, porque não consegue. Vamos ver o que a Camila fala. É isso. E óbvio, lembrando da variabilidade. Putz, eu como legume e verdura todos os dias. Banana e maçã, banana e maçã, banana e maçã. A gente não sai muito dali, né? Mas realmente, em relação a suplemento, do mesmo jeito que não existe um alimento que engorda, não existe um alimento que emagrece, a gente não tem um alimento que vai melhorar o foco, um alimento que vai piorar a memória, né? A gente não consegue ter essa relação pela alimentação. Nosso corpo é muito inteligente, então não é uma coisinha que eu vou comer, pum, vai lá e vai dar o efeito da minha memória. Não existe isso. Existe dentro de uma alimentação saudável, então uma alimentação saudável com os legumes e verduras, as porções todas que a gente recomenda, com a variabilidade, isso é importante. A gente tem uma sazonalidade no meio ambiente e com a exposição dos alimentos por algum motivo, né? O corpo precisa daqueles alimentos de acordo com a sazonalidade que ele está me ofertando. A dificuldade hoje em dia é que hoje, em todo momento, a gente tem todos os alimentos via, né, tecnologia que a gente teve nessa parte da agropecuária. Mas a gente tem que lembrar que existe uma facilidade melhor em cada situação, né, em cada mês. E normalmente está muito ligado com o que o meu corpo precisa naquele momento, numa questão de temperatura, enfim. Então, não existe nada isoladamente que vai melhorar a memória. E aí, lembra, a gente tem que pensar nessas mudanças de estilo de vida. Livinha falou em relação, enfim, a exercitar essa memória, como é que está o meu estilo de vida, como é que está meu sono, está totalmente ligado em relação a foco. Não adianta eu querer ser uma pessoa totalmente focada e consigo render bem se eu durmo mal pra caramba. Ou que eu não faço atividade física, que está muito mais relacionada a níveis melhores de serotonina, por exemplo, do que realmente eu não fazer isso. Então, novamente, o estilo de vida, o estilo da alimentação, a variabilidade, são vários fatores que a gente tem que pensar isoladamente antes de pensar numa cápsula ou pensar num brócolis, igual a Livinha falou. Pensando, por exemplo, no alimento, e realmente a gente é bombardeada na nutrição em relação a esse tipo de pergunta, se melhora o diabetes, se melhora a pressão alta, normalmente não, nunca isso vai melhorar sozinho, mas as pessoas esquecem de fazer o resto, né? E isso eu vou bater sempre na tecla. Como é que tá o resto, em vez de pensar só em um alimento? Até porque, se eu falar que o brócolis melhora a memória, tem que comer um caminhão de brócolis todo santo dia para que isso exista um possível benefício. E aí a gente é capaz de entrar numa toxicidade antes de entrar de uma melhora, enfim, de qualquer parâmetro. Eu acho que tem algumas coisas que é o contrário, né? Por exemplo, a gente sabe que tem alguns alimentos que, por exemplo, podem piorar a memória e o foco, como álcool, né? Então, Exato. às vezes, de álcool diária, por exemplo, você perde um pouco da atenção, né?
Então, isso é uma coisa que você pode melhorar. Agora, especificamente, tem duas coisas que me veio à lembrança aqui. Uma é a deficiência de vitamina B1, né? Então, que esses são um dos quadros que podem cursar com distúrbios neurológicos, né? E um deles é a perda de memória. Então, pacientes que têm muita dificuldade, acho que vale a pena usar uma vitamina B1. E eu me lembrei também que, recentemente, eu acabei lendo um estudo grande, que saiu até publicado numa revista importante da área médica, sobre a cafeína. Tá? Então, tem alguns benefícios, né, principalmente para concentração de usos de pequenas doses de cafeína diária. Tá? Até alguns estudos com doença de Alzheimer. Então, tem bastante coisa surgindo com suplementação de cafeína. Não precisa ser necessariamente em cápsula, tá? Pode ser em café mesmo, tá? E a recomendação, pelo menos desses trabalhos, não são doses altas, tá? São 2 xicrinhas, no máximo 3 por dia de café, tá? Xicrinhas pequenas, aquelas de 50 ml. Isso teria um benefício, principalmente na concentração, tá? Então, acho que o que eu me recordo, que eu dei uma lida atualmente, era mais em relação à cafeína. Isso da cafeína, esse estudo é interessante, mas a gente tem que lembrar que pode ter um efeito rebote. Quando existe uma dosagem muito grande da cafeína, existe totalmente uma fadiga mental. Então, pode ser o contrário também. Então, a dose da cafeína ligada tanto a isso, tanto a outras questões, mas principalmente pensando em foco, tem que ser a dose mínima, porque quando a gente abusa, a gente também pode ter o contrário. Então, é um cuidado que a gente precisa pensar a respeito disso. Geralmente, aqueles suplementos de cafeína, né, aquelas cápsulazinhas, equivalem a 8 a 10 cafezinhos, mais ou menos. Então, geralmente é muito mais do que é recomendado, que são em torno de 2 a 3, de 2 a 3 xicrinhas de café, tá? Que não é muito, né? A gente vê no dia a dia, a gente costuma consumir isso, né? Isso e parece tem respondedores e não respondedores da cafeina também. Sim, nem todo Mas mundo é vai algo que com certeza pode ajudar. Vitor, quando você falou sobre a questão da bebida alcoólica, eu me recordei que recentemente eu tive um paciente que teve uma primodescompensação do diabetes, um diabetes tipo 2, todo mundo inclusive achou que não era um diabetes tipo 2, por um consumo de em torno de 3 a 4 litros de refrigerante normal por dia. Então, realmente, assim, né, a gente está falando de um consumo normal de um determinado alimento que não faria mal, mas é aquilo que você falou, né? A bebida alcoólica, uma ingesta excessiva de açúcar. Inclusive, eu acho que esses cafezinhos aí, por favor, sem açúcar, né? Que sejam sem açúcar, né? Mas era isso que eu queria adicionar. Mas esse ponto de a gente perde o foco, a gente busca o que faz bem e esquece de tirar o que a gente sabe que faz mal. Tanto em outros aspectos de vida que a gente já falou, mas, por exemplo, isso. Eu estou buscando um alimento que é bom para a memória, mas eu como fast food 5 vezes na semana. O que é pior para a memória? O que é mais inflamatório? O que piora todo o aspecto, né, do organismo, pensando nisso. E isso é um ponto em relação às suplementações que a gente vê muito em estudo. Muitas vezes, o estilo de vida da pessoa não é avaliado, né? E quando a gente pode ver que algumas coisas pode ter um pouquinho de associação, é quando um público faz todo um estilo de vida muito melhor do que um outro público que usa isoladamente. Então, ele pode ser um coadjuvante? Ele pode ser, dependendo. Um alimento pode ser coadjuvante do desfecho que eu estou procurando, mas sozinho é muito difícil. A Rita Cássia Oliveira está perguntando, ela faz uso de vitamina D uma vez por semana, e aí ela pergunta quanto ela precisaria suplementar. Acho que a Lívia pode dar uma ideia aí, mas acho que é muito individual isso, né? Sim, é bastante individual, né? Primeira coisa que eu ia falar, se foi um médico que te acompanha, que recomendou, muito possivelmente ele ajustou uma dose porque ele considerou que seria suficiente para manter ela em níveis ok. O que a gente tem, né, de relação da vitamina D, o que ela beneficia, é a questão do metabolismo ósseo. Então, naturalmente, tem algumas populações em que a gente se preocupa mais com a suficiência da vitamina D do que outras populações. E vem aí de novo as mulheres no pós-menopausa, no período perimenopausa, com a nossa preocupação lá da suplementação do cálcio, pensando no metabolismo ósseo, e a vitamina D também pensando nessa parte de metabolismo ósseo. Então, a gente termina indicando, obviamente, de acordo com a população, né? Então, homens, por exemplo, como eles têm essa testosterona que terminam protegendo essa parte de metabolismo ósseo do osso,
a gente termina tendo expectativas da vitamina D um pouco mais frouxas, diferente da mulher no período perimenopausa, que a gente termina sendo mais exigente na suplementação. Então, é aquilo que o Vitor falou, a depender do paciente, a gente vai ter um objetivo de vitamina D. Hoje em dia existem algumas terapias, principalmente por parte da neurologia, em doenças neurodegenerativas, em que eles têm por tratamento a manutenção da vitamina D em níveis suprafisiológicos. Então, na endocrinologia, a gente mantém muito para a questão de saúde óssea, suplementação, e a neurologia usa hoje em dia para algumas doenças neurodegenerativas em doses suprafisiológicas. Então, aquilo vai ser individualizado a depender do que o paciente tiver aí de patologia prévia ou em que situação de vida que ele tiver. Então, é bem individualizado. Acho que o importante é ter um acompanhamento médico, né? De um profissional adequado que vai ajudar você e te orientar a dose que você necessita, a periodicidade da dosagem sanguínea, né? Para você se adequar àquele momento, seja para uma patologia ou seja só simplesmente para uma reposição mesmo, tá? A gente usa também na nefrologia muito para o renal crônico, né? Essa é uma população que está totalmente já bem estabelecido, que praticamente todos precisam repor, e até em níveis um pouquinho também acima do fisiológico, tá? Visando a melhora do metabolismo ósseo. Tá? Então, a gente também, nessa população específica, a gente acaba usando bastante também. Tem uma pergunta interessante aqui da Paula Bento. Se suplementação de glutamina, qual a indicação e se a gente sugere alguma recomendação? Quem começa? Eu? Acho que pode você, Camis. Em relação à glutamina, tem duas vias que são muito utilizadas em relação à síntese proteica, que é uma coisa que a gente não vê tanta evidência, em relação à parte da barreira intestinal, que tem um pouquinho de evidência, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a qual paciente. Então, por exemplo, pacientes oncológicos, que pode ser que tenha alguma relacionada à parte ali do intestino, é uma população que a gente não pode usar tanto, mas para pessoas pensando em ganho de massa, ela não é uma suplementação tão interessante. Então, novamente, uma indicação médica, pensando numa manutenção, numa recuperação de uma barreira intestinal, por N questões, doença de Crohn, enfim, ou até uma desbiose, dentro de uma avaliação, ela pode ser interessante. Eu acho que eu não tenho nada a adicionar, né? Mas eu acho que pensando na questão de construção muscular, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa do BCAA, né, Camis? Que eu acho que a Estela faz uma pergunta aqui, dizendo que fez o uso do BCAA por um período. A gente não tem estudos que, na verdade, acolham essa escolha como uma escolha bacana para poder fazer uma suplementação e uma melhora na parte de formação de massa muscular. O BCAA, ele tá, dentro do BCAA, a gente tem um aminoácido que está bem relacionado, que é a leucina. Então, é muito mais interessante, pensando no público de ganho de massa, enfim, de produção energética via músculo, de síntese proteica, a leucina e a isoleucina, ela está mais relacionada, que está no BCAA. Então, o BCAA, por ser um produto caro, por não ter evidência, esse complexo de aminoácidos, a gente não vê nem necessidade, nem eficácia nele. Eu queria só fazer um comentário na qualidade dos suplementos. Acho que isso é muito importante, porque, por exemplo, a reposição de whey protein, que tem benefício e tudo mais, dentro daqueles potes que está dizendo que é whey protein, tem mais um montão de coisa lá dentro, né? Então, há pouco tempo atrás, eu peguei um paciente que tinha uma intoxicação por vitamina B, porque a dose que tinha dentro daquele suplemento era muito alta, e ele tomava todo dia um scoopzinho, aquela medidazinha de whey protein, só que dentro do suplemento tem mais um montão de coisa, né? Então, prestar atenção na hora que você for escolher o suplemento que foi indicado pelo seu nutricionista ou pelo seu médico, tá? De dar uma olhadinha no rótulo, realmente ver se aquilo é uma proteína pura, se é um whey protein puro, comprar de uma marca que tem passado pelas agências sanitárias, tem o selo das agências sanitárias, isso ajuda bastante, né? A gente sabe que também existe um mercado muito grande dos suplementos, né? Há alguns anos atrás, o New York Times soltou uma entrevista que foi a capa do jornal, era um editorial
falando que a indústria de suplementos, e aí envolvia muito vitaminas nos Estados Unidos, foi a que mais faturou naquele ano, se não me engano foi 2016 ou 2017, e é na casa de bilhões, né? Então, é uma indústria que envolve muito dinheiro, né? Então, temos que tomar cuidado na escolha e na indicação, né? Até porque a gente não vê, pelo menos, enfim, você vê muito isso nos Estados Unidos, alas de mercado inteiro para isso. Então, não existe necessariamente uma regulação para todos aqueles que estão lá, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. E sim, o whey protein é um ótimo exemplo que você usou. Além da proteína, eles colocam muitos complexos vitamínicos ou até maltodextrina, coisas que envolvem outras coisas além do que o paciente está acreditando e está tomando. Olivia, tem mais uma pergunta do internauta, o Felipe Brandão, que para quem faz jejum intermitente, precisa suplementar? Fazer suplementação? Não tem indicação de fazer nenhuma suplementação, né? Agora, se a gente for abrir a discussão para conversar a respeito do jejum intermitente, daria outra live, né, Cami? É isso mesmo. O jejum intermitente, de uma forma geral, ele não quer dizer que você vai ter ou não uma piora de uma qualidade alimentar ou uma melhora de uma qualidade alimentar, em nenhum âmbito. Ele simplesmente tem uma janela de uma alimentação diminuída, né? Pensando numa diminuição de calorias no aporte do dia. Como você vai comer é o que importa. O que você vai comer é o que importa. Tanto no resultado, que é almejado no jejum intermitente da perda de peso, não adianta nada eu ter uma faixa menor de horas comendo e com um grande aporte calórico, tanto na qualidade. Então, se for a pessoa que existe uma deficiência, que a gente conseguiu mensurar isso, que tem uma dificuldade XYZ em relação ao aporte, pode ser uma pessoa que precisa suplementar, mas não pelo jejum intermitente. E Camille, quem escolhe, por exemplo, por algum motivo, fazer uma dieta vegetariana ou vegana? A gente precisa, é óbvio que a gente precisa de um acompanhamento nutricional para essa transição, porque a gente vê, às vezes, as pessoas se propondo e caindo muito a qualidade nutricional da alimentação. Mas eu precisaria fazer alguma suplementação no vegetariano ou no vegano? Então, tem dois casos. O vegetariano tem tipos de vegetariano, né? Mas o vegetariano que ainda faz o consumo de ovo e lácteos, que tem consumo do produto animal ainda de uma certa forma, né, que é um derivado, a gente consegue ter uma vitamina que está unicamente nesse alimento, que é a vitamina B12. Já o vegetariano estrito, que é aquele que não come nada animal, e o vegano, que nem come nada animal e nem usa nada animal, isso é outra questão, mas que não consome nada animal, a gente vai ter em algum momento uma deficiência de vitamina B12. Porque não tem no outro grupo alimentar, né, a vitamina B12. Então, a gente precisa fazer uma suplementação antes de ter uma deficiência, sem a menor dúvida. Mas a única questão é essa. Já o vegetariano, que tem esse aporte, que dentro da alimentação tem uma alimentação saudável, não precisamos fazer nenhuma suplementação. Estamos chegando ao fim de mais uma live. Queria agradecer muito a Lívia e a Camila. Achei que foi muito legal, muito interessante. Queria deixar aberto para vocês, se vocês têm alguma consideração. Foi. Bom, minhas considerações, eu acho que é justamente isso, a gente ficar um pouco mais atento. Eu acho que esse era o nosso objetivo dessa live, ficar um pouco atento ao que a gente consome, entendendo que por ser natural, não necessariamente não vai ter riscos, e ter um acompanhamento, buscar uma equipe, algo que consiga te orientar mais para que a gente não tenha problemas em relação a isso, né? E claro que a gente está muito bombardeado dessas informações em farmácia, enfim, mas sempre desconfie. Eu acho que seria essa a nossa orientação. Eu acho que não tem muito o que complementar o que a Camila falou. Eu acho que se a gente tiver essa ideia, né, o que eu consigo de estilo de vida, aquilo que a gente até comentou no início, não é a pizza que vai fazer mal, mas também não é aquela cápsula que vai fazer o bem. Então, ter essa ideia. Cuidado com a suplementação, se eu não tenho deficiência. Então, as suplementações, elas servem para poder adicionar quando eu tenho alguma deficiência ou uma dificuldade de aporte.
Isso em qualquer coisa, inclusive, por exemplo, a gente nos hormônios tem muito isso, as pessoas querendo deixar perfeito. Não existe deixar perfeito. A gente suplementa aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente não tem aporte, ou que a gente conseguiu mensurar que tem alguma deficiência. Então, a ideia também da gente buscar a questão de promoção de saúde é um componente conjunto. A ideia de se uma dieta é melhor do que a outra é o que cabe dentro da sua casa, desde que a gente consiga compor aí os pratinhos e que consigam incluir macronutrientes de qualidade, fibras e verduras e legumes. Então, acho que a ideia é essa, e ter sempre alguém te acompanhando, um profissional que possa te indicar, te direcionar na escolha dessas suplementações. Acho que é isso. Baseado em evidências, muito importante. Eu acho que sempre o que puder ser suplementado pelo alimento vai ser melhor, né? Acho que a mensagem que eu posso deixar para vocês é essa. Quero agradecer muito a todos que participaram da live. Essa live vai ficar gravada tanto no Facebook quanto no YouTube do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E quem tiver alguma dúvida ou alguma outra pergunta que não ficou respondida, a gente vai responder via Facebook. Obrigado a todos e uma boa noite.